Numa entrevista de TV, um ex-mafioso afirma que a era de ouro da máfia acabou. Do outro lado da tela, ao redor de uma mesa, um grupo de mafiosos conta os dólares de uma montanha de notas. A festa acabou, diz o ex-criminoso, irritando o chefe daquele grupo, Tony Soprano, que assiste ao programa. Seja por estar assistindo a alguém revelar segredos protegidos por um juramento, ou quem sabe, porque dias antes era ele próprio quem manifestava para sua terapeuta a sensação de ter chegado depois que o melhor já passou. O alívio cômico de todos ali é quando Silvio Dante se levanta e diz que quando achou que estava fora, eles lhe puxaram de volta, repetindo Michael Corleone em O Poderoso Chefão, numa das piores imitações já feitas de Al Pacino, mas que todos ali parecem achar perfeita. O Homem na TV atribui a derrocada da máfia ao tráfico de drogas, gerando protestos do criminoso mais jovem do grupo que assiste ao programa, sentados separados demais. Christopher é também o único ali que ainda não foi nomeado dentro da máfia, um jovem que, aliás, já começa a apresentar os sinais dos problemas que vai ter com os entorpecentes. Ele assiste a tudo fazendo musculação ao mesmo tempo em que fuma cigarros e bebe cerveja, em mais um dos contrastes e contradições de um episódio que, assim como a cena de abertura, é repleto de contrastes e contradições. Segundo episódio da primeira temporada de The Sopranos, 46 Long, escrito pelo criador da série, o David Chase, e dirigido por Daniel Attias. Eu sou Henrique Massaro e, como prometido, eu tô aqui para continuar a minha série de vídeos analisando todos os episódios da primeira temporada de The Sopranos, hoje falando sobre o segundo episódio, o único, aliás, em toda a série, que conta com uma cena de introdução antes mesmo da abertura. Como eu ia dizendo, olha aí, mais um contraste. Quer ver mais um? Compare as duas cenas que vêm logo em seguida. Na primeira delas, o Christopher e o seu amigo Brandon assaltam um caminhão que transportava DVDs no meio da madrugada. Enquanto isso, a cena seguinte nos mostra um casarão suntuoso envolto por um jardim arborizado da família Soprano num dia claro. É o trabalho sujo de criminosos de baixo escalão feito na escuridão que sustenta o luxo iluminado dos chefes. Dentro da casa, o assunto também é um roubo, mas não esse, claro. E sim o do carro do professor, do Anthony Jr., que, coitado, se esforçou para comprar o veículo com seu salário de professor há apenas um ano. A esposa do Tony, a Carmela, pede para que o Tony mexa os pauzinhos e converse com seu amigo Big Pussy, afinal de contas ele tem uma oficina mecânica. No entanto, ela sabe exatamente como eles têm o poder para conseguir isso, assim como a filha mais velha, a Meadow, provavelmente também sabe. Tanto que ela se levanta e sai do ambiente assim que o assunto começa. Só quem não entende praticamente nada é o ainda ingênuo AJ. Ele acha que os poderes do pai são semelhantes aos de um super-herói, como ele diz para os colegas mais tarde, quando o carro do professor é devolvido para ele. O que também não é bem assim. O carro não é mais o mesmo. Pussy e o Paulie encontram os ladrões, mas o veículo furtado já foi provavelmente depenado. Eles então ordenam que os dois caras roubem um outro carro e coloquem a placa do automóvel anterior, sem sequer se dar o trabalho de limpar uma mancha de sangue que, sabe-se lá como, ficou na lataria. Talvez eles não liguem ou talvez simplesmente tenham esquecido, mas sabe quem que não vai esquecer de nada? Você aí do outro lado, porque essa é a parte do vídeo em que eu te lembro de deixar um like se você está gostando desses conteúdos aqui, que é absurdamente importante para eu poder continuar fazendo vídeos de The Sopranos. Essa situação toda que eu narrei mostra mais uma daquelas contradições silenciosas. Paulie e Pussy vão atrás de dois ladrões para supostamente fazer justiça a um pobre professor que teve o seu carro roubado. Não importa que, para isso, eles tenham que roubar também. Aliás, antes disso, quando eles estão procurando pelos dois criminosos numa rede de cafeterias, um orgulhoso Paulie se ofende ao ver como os americanos estão roubando os expressos e cappuccinos da culinária italiana. Para se vingar, o que ele faz? Ele vai lá e furta uma das cafeteiras da loja. É uma atitude contraditória, claro, mas que faz sentido dentro de uma espécie de acordo tácito que parece imperar dentro daquele universo e que todos dentro dele e até mesmo fora dele, como é o caso do professor do AJ, parecem compreender. Quem também se beneficia disso é o Tony. Depois que ele descobre que o caminhão roubado pelo Christopher e pelo Brandon pertence a uma frota protegida pelo seu tio Júnior, ele obriga a dupla a devolver o dinheiro da venda dos DVDs que eram transportados. Porém, Tony não só fica com o DVD que recebeu por causa desse assalto, como, sem dizer nada, bota no bolso uma boa parte da grana antes de repassar para o tio. Por que ele não diz nada? Porque não precisa. Ele é o chefe.
Não é necessário que ele diga nada para que Christopher saiba exatamente o que vai acontecer. Aliás, mesmo contrariado com a ordem do Tony, o Christopher toma uma decisão que é quase que contraditória com a sua personalidade, contrastando com boa parte das decisões que ele toma ao longo de toda a série. Ele faz a coisa certa, considerando, claro, as regras daquele universo. Depois de decidir, revoltado com o fato de ainda não ter sido nomeado dentro da máfia, que ignoraria as ordens do Tony e roubaria um novo caminhão pertencente à mesma empresa, ele surpreendentemente volta atrás. Permitir que o Brandon, seu amigo, toque o assalto sozinho, no entanto, acaba sendo o seu único erro, porque a coisa sai de controle. O motorista do caminhão vai ser morto acidentalmente, o Tony vai explodir por causa de tudo isso, mas, novamente, não vai ver problema nenhum em deixar que o seu amigo Silvio fique com um dos ternos luxuosos que estava na carga. Na terapia, a relação traumática do Tony com a sua mãe começa a vir à tona. Tony divide o quadro em uma posição de inferioridade em comparação com a da sua terapeuta. Em contraste com a maioria dos espaços em que ele ocupa, no consultório psiquiátrico, Tony é uma figura inferior. Melfi, além da sua condição de médica, é uma mulher forte, assim como todas as figuras femininas na vida do Tony, como sua esposa Carmela e, claro, a sua mãe Olivia. Mais cedo no episódio, a Olivia se distraiu com o telefone e quase ateu fogo na sua casa, o que obrigou o Tony a contratar uma empregada com quem a mãe logo tratou de implicar até forçar a sua demissão. Mas a gota d'água foi atropelar uma das suas amigas a quem ela acabara de dar carona, o que fez o Tony finalmente bater o pé e obrigar a mãe a ir para um lar de idosos. Mas não foi só por causa disso. A terapia claramente tem agido na vida do Tony, permitindo que pela primeira vez ele vença um embate contra a sua mãe. A influência da Melfi nisso é tão nítida que Tony discute com a sua mãe usando exatamente os mesmos argumentos que ouviu da sua terapeuta mais cedo. Ou quase. Quer saber por que quase? Então assiste ao meu próximo vídeo, que como sempre, logo depois do vídeo de análise, eu coloco como um extra, falando sobre curiosidades, detalhes de cena e de bastidores de The Sopranos. Os avanços nessa relação problemática de filho e mãe, no entanto, têm um limite claro. Apesar de conseguir confrontar a Olivia, a imagem da sua casa, o ninho onde cresceu, vazia, talvez lembrando o Tony da família de patos que abandonou sua piscina no episódio anterior, é quase insuportável a ponto de lhe provocar um novo ataque de pânico. Dessa vez, porém, o Tony não chega a desmaiar, talvez porque tenha se sentado a tempo, ou também porque, quem sabe, no fundo, por mais dolorido que seja, Tony sabe que a coisa certa foi feita. Fato é que não ter desmaiado é, sem dúvidas, um avanço, como a Melfi lhe dirá logo em seguida na terapia. Dessa vez, no entanto, ela vai avançar demais nos limites do Tony, tentando evidenciar a tensão que sempre existiu entre ele e a sua mãe. Isso porque admitir que tem sentimentos ruins em relação à própria mãe é algo inimaginável para ele nesse momento. Quase como aquelas regras silenciosas que precisam ficar em silêncio para funcionarem, os sentimentos contraditórios que Tony nutre por Olivia precisam ser sufocados, ainda que não completamente. Ao ver o George, o barman do Bada Bing, se atrapalhando a usar o telefone pela milésima vez, o Tony explode e bate nele com o aparelho, despejando nele a raiva que não consegue admitir que sente da própria mãe. Era isso que eu tinha para dizer, esse foi o meu vídeo de análise do segundo episódio da primeira temporada de The Sopranos. Como sempre, não se esqueça de nos próximos dias conferir o vídeo extra desse episódio. Eu vou ficando por aqui e, como sempre também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar aqui embaixo o que está achando desses conteúdos de The Sopranos. Até o próximo vídeo, tchau!